graça e a paz de Jesus Cristo, nesta semana, encontra você em harmonia, em perfeito crescimento de fé, que é o crescimento no conhecimento de Deus, e te fortaleça cada dia na força do poder de Deus sobre a sua vida. Porque todo nosso objetivo aqui é justamente a gente crescer no conhecimento, é crescer na fé, entendeu? Sem conhecimento não tem eternidade, como diz a palavra de Deus lá em João. A eternidade é conhecer Deus. E quando nós estamos chamando por uma vida eterna, então nós temos que envolver com o conhecimento de Deus, que é o conhecimento da palavra. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, e ali deve estar alicerçada a cada dia a nossa fé, porque ela não muda de maneira nenhuma a palavra de Deus. É nós temos que buscar a cada dia. Não existe o verdadeiro cristão sem palavra. Eu não estou falando de discurso, eu estou falando é ter a verdade. É se manter na verdade, é caminhar justamente na direção da verdade, como ela propõe a cada dia. Então eu acredito justamente dentro disso. E por acreditar nisso é que nós estamos juntos. Nós estamos juntos aí, a cada semana juntos, não desistimos, não desanimamos de maneira nenhuma, entendeu? Nós não estamos preocupados com Ibope. Se der Ibope, amém. Se não der, o que importa é que aqueles que se prestaram, se dedicaram à comunidade de coração de ouvir esses vídeos, que permaneça, persevera, porque nosso objetivo é justamente enriquecer um ao outro através do conhecimento, que é a eternidade que Deus dá a mim e Deus dá a você. Mas quando eu olho justamente para a igreja, de uma forma geral, olhando já pelo nosso pessoal, que eu tenho convívio aqui ao longo dessas 2 décadas, quer dizer, a grande dificuldade que o crente tem é de mudar a maneira de pensar. Porque no jardim, o que foi afetado? Foi a mente que se perdeu no jardim. Quem primeiro se perdeu no jardim foi a mente. Aí nós passamos a ter uma vida estruturada justamente em nós, uma vida decaída. É uma ação que não tem Deus de maneira nenhuma. Porque não é uma sociedade violenta, uma sociedade promíscua, uma sociedade sem valor, violenta em todo sentido, o desrespeito total, a ruína das famílias, as famílias sem estrutura, sem valores. Aí você vê justamente multidões de crianças parindo a cada dia, você vê a doença sexualmente transmissível, bombando, principalmente o sífilis, bombando aí à torta e à direita. Você vê uma sociedade perdida. Por quê, pastor? Porque não tem a vida. A vida é Deus. Deus não é religião de maneira nenhuma. Eu não posso me cansar de enfatizar nesse sentido. Deus é a vida. Deus não é religião de maneira nenhuma. Porque quando nós, como filho de Deus, não justamente procuramos se afastar dos maus pensamentos, o que acontece, pastor? Ele leva nós à ruína. Ele paralisa a nossa vida, não caminhamos de maneira nenhuma. Porque os maus pensamentos não vêm de Deus, vêm das trevas. Isso mostra que nós estamos justamente vivendo uma vida justamente não no espírito, mas uma vida em nós mesmos, na carne, em nosso próprio eu, a nossa própria pessoa. Por isso nós sentimos afrontados, maus pensamentos, não acreditamos, temos dúvida, vivemos na incerteza, o próprio cristão, que não devia viver isso de maneira nenhuma. Porque o grande texto bíblico, que lá em Mateus, diz, Mateus em Coríntios, diz o que, pastor? Que não andamos mais por vista, andamos por fé. O crente tem que esforçar cada dia, andar por fé. O crente tem que, cada dia, todo esforço do crente é se manter na palavra, a sua fé, os seus objetivos, tudo deve estar fundamentado, a base, o alicerce é a palavra que permanece para sempre, e essa palavra é o próprio pensamento de Deus. Essa própria palavra é o pensamento do Senhor, é a palavra de Deus. É esse pensamento que deve nos conduzir em nome de Jesus Cristo. Por isso nós temos que aprender a eliminar os maus pensamentos. Nós precisamos ter cuidado com a nossa mente. A mente é algo muito precioso, é dos órgãos importantíssimos na vida justamente do homem, principalmente do cristão.
A mente é justamente isso. E ela é totalmente domada por maus pensamentos. Por isso que muitas vezes o crente tem dúvida, o crente não tem certeza. Ele sente uma dificuldade muito grande na vida dele. Você viu o que acontece com o crente? Porque ele não procura eliminar. Ele não elimina justamente os pensamentos maus, não procura justamente preencher sua mente com as coisas do alto, como diz a palavra de Deus. O que é pensar em alto? Não é pensar na lua, não é pensar nas estrelas. Pensar no alto é a obra que Deus realizou na minha vida, na sua vida, e está concluída a cada dia. Nós vemos a dimensão dessa obra, o poder dessa obra. O que essa obra representa para você, representa para mim hoje. É isso que nós temos que focar, pensar, meditar, refletir. É assim que nós vamos enchendo a nossa mente com os propósitos de Deus, os propósitos celestiais, os propósitos do alto e não da terra. Que da terra, a antiga serpente, como diz a palavra de Deus, está rastejando. Você vê, a realidade nossa justamente é isso. Eu me lembro de um texto bíblico que se refere a dois apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Um era hábito de costume deles ir sempre à tarde, que era um hábito de oração justamente deles naquela época, e ele subiu justamente ao templo para orar. Quando ele chega no templo, ele encontra nas escadarias do templo um aleijado em nascença pedindo esmola. E ali, quando o aleijado justamente se estende a sua ação àqueles dois servos do Senhor, os dois servos se viram para ele. E Pedro, fitando os olhos nele, disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Presta atenção. Eu vou buscar esse texto aqui, lá no livro de Atos, lá no capítulo 3 de Atos. No capítulo 3 do livro de Atos, eu vou ler com você. Eu li, mas nós vamos confirmar. Justamente em Atos, capítulo 3, verso 6 em diante. A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. É o título justamente do texto bíblico. Isso é o paralítico. Versículo 3. E ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que desse uma esmola. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Olhe para nós. Verso 5. Ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Ele disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o que aconteceu com ele? E tomando ele pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você viu o que diz a palavra? Fizeram isso. O que eles tinham? Eles tinham isso. O que eles tinham, eles deram. Você viu o sentido do coração daqueles homens? O que eles tinham, eles deram.
estava dentro justamente do coração deles. Foi aquilo que eles derramaram justamente naquele momento, justamente para aquele aleijado de nascença. Então, por isso que muitas vezes nós não damos nada, nós não temos fé. Porque quando o Senhor diz na sua palavra, em João 13, que aqueles que me amam guardam a minha palavra, demonstram que eu não tenho nada. Você vê que o coração é que dita justamente o caminho do homem. Foi o coração daquele servo de Deus, aqueles 2 discípulos, que justamente determinou o caminho daquele homem, o caminho a partir daquela pessoa. Por isso, quando a palavra de Deus diz para mim e para você, de tudo que guardar, guarde o coração, porque procede a saída da vida, é justamente essa realidade. Que amor tenho eu por Deus? Que amor você tem por Deus se nós não guardamos a sua preciosidade, as suas promessas no nosso coração? Por isso, quando nós deparamos com o desafio, as lutas do dia a dia, nós não sabemos agir, não sabemos proceder. Nós não sabemos dar um destino nem para a nossa vida e nem para a vida do outro que está necessitado de maneira nenhuma. Porque do coração que procede a saída da vida, é o que está escrito aí em Provérbios 4:23. Então foi eles que determinaram o destino. O coração é que determina o destino, é justamente do homem, do outro, das pessoas. Foi isso que aconteceu naquele tempo. Você vê que é uma fé verdadeira, você vê que é o fundamento na palavra de Deus, que nós devemos se firmar na palavra de Deus, porque quando você firma na palavra, você está firmado nos pensamentos de Deus. É aí que você determina o seu destino ou o destino do outro. Você está ajudando, você está auxiliando, e você está oferecendo, está pedindo uma coisa, mas o que ele está pedindo aqui não é necessidade dele, a necessidade dele era outra, não era pedir esmola. E foi isso que eles deram. Seu coração estava cheio disso e determinou o destino justamente daquele aleijado. Por isso que ele pôde subir no templo, andando, saltando. Deixa eu ver isso aqui que é muito lindo, né? É lindo. Entrou com eles no templo, com os 2, Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Ali foi determinado o destino da pessoa. Você vê a igreja, ela não se preocupa de maneira nenhuma. Você vê os crentes irritados, nervosos, criticando o outro. Porque quando nós não estamos na graça do Senhor, não temos unidade do coração, quando nós ouvimos a verdade de outro irmão, de outra pessoa que se diz pastor e tudo, nós ficamos ciumados com o nosso pastor, que nós passamos a se ligar ao homem, nós não se ligamos na vida de fé, no espírito um com o outro, nós não estamos unidos a Deus, nós não estamos unidos todos um só em Deus, não, nós estamos unidos a seu fulano, a seu Bertano, a seu ciclano, isso que tem destruído a igreja. Ainda levo mais a você em outra situação para você ver o que acontece conosco no dia a dia. Por isso que a gente fica aí se batendo, desculpa a expressão, se batendo, procurando isso, procurando a fé. Guarda o coração, é a ordem do Pai, a promessa do Pai, que lá procede a saída da vida. Olha o exemplo desses 2 irmãos. Veja o exemplo desses 2 irmãos. O que ele tinha? Ele tinha o coração, estava cheio de quem? Do Senhor. Foi isso que ele tinha e deu. Levanta, ande, pule, salte. Foi isso que ele fez. Outra vez, olha o que Jesus disse outra vez para uma pessoa. Esse texto que eu vou mostrar para você está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler só o verso 13. Olha o que diz o verso 13 de Mateus, Mateus 8, verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai
E como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Preste bem atenção no que Jesus disse. Então disse Jesus ao centurião, lá de Cafarnaum: vai, e como creste, que seja feito. Como você creu, seja feito da maneira que você creu. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. A gente olhando para esse texto, a gente não entende muito o significado disso de maneira nenhuma. Porque nós necessitamos crescer no conhecimento de Deus, amado. Essa é a nossa preocupação primária no dia a dia. Prossigamos, caminhamos e prossigamos para alcançar o Senhor. Então, nesse texto, ele que deu sentido justamente a isso que foi, pastor. Foi uma mente livre. Porque é a mente que determina o nosso estilo de vida. Como aquele homem tinha justamente uma vida confiante em Deus, e então justamente ele tomou aquele pensamento de Deus e viu o criado sarado, e isso aconteceu, porque da maneira que você pensa e imagina é. Quais são os pensamentos que conduzem a sua vida? O pensamento que conduz a nossa vida é esse pensamento de Deus. Nós temos que ver o pensamento da sua palavra. Se Deus ordenou que é assim, então esse pensamento deve estar envolvido nos meus pensamentos, para que não seja os meus pensamentos nem o seu, seja os pensamentos do Senhor. Aí você vê a possibilidade do milagre, a possibilidade da bênção acontecer. Isso é a fé verdadeira, fundamentada na palavra de Deus, que permanece para sempre e não muda de maneira nenhuma, meus amados. Você está vendo o que é uma mente? Ele que tomou. Foi nesse sentido que ele caminhou. Ele não precisou Jesus ir lá. Você creu, seja feita conforme você crê. Então ele tomou daquele pensamento, que era o pensamento do Senhor, e foi, na mesma hora, o seu criado ficou curado. Por isso que eu falei, o que mata o cristão é não remove os pensamentos mal, negativos. Isso tem atormentado as vossas almas. Por isso, reflita, pense bem nisso em nome de Jesus Cristo. Eu desejo que você faça um bom proveito desse comentário bíblico e viva justamente dentro desses objetivos, dentro desses alvos que Deus propõe a cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Fica nessa paz. Deus é conosco, em nome de Jesus Cristo.